A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecias bíblicas do seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aluno dessa escola, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Obrigado por podermos entrar na sua casa mais uma vez e o nosso desejo é que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço primeiro por suas orações, mas também pelas mensagens que nós temos recebido diariamente, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós recebemos diversas mensagens, e não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil e com exclusividade a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais. Né? Você sabe disso, eu não posso fazer esse programa só. E eu vou usar essa expressão, que por detrás dos bastidores há toda uma equipe que auxilia, que ajuda, que colabora conosco aqui no programa. E não só a minha pessoa, mas todos nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem. E eu não me refiro só àquelas mensagens de elogios, de parabéns, mas também quando você envia a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós. Isso é muito importante para que nós possamos melhorar o programa. Então, eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp, porque se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, alguma crítica, alguma opinião ou alguma sugestão, você pode enviar para nós através desse número que é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário que está presente em praticamente todos os livros da Bíblia. Nessa temporada, nós não estamos estudando um livro específico. O que é que estamos fazendo? Nós estamos selecionando algumas profecias, estudando a profecia, estudando o seu cumprimento, e recentemente nós estamos estudando algumas profecias do livro de Jeremias, que é um livro também maravilhoso. Há muitas profecias maravilhosas nesse livro, e nós estamos estudando cada uma delas. Estamos aproveitando para estudar a profecia, para extrairmos lições para as nossas vidas. Vamos relembrar? Vamos recapitular o que vimos? Nós já estudamos o capítulo 1, versículos 1 a 12, que trata do chamado de Jeremias para o ministério profético, para o ofício profético. Ele que era filho de sacerdote, mas recebeu também um chamado para ser profeta, quando ele tinha aproximadamente 20 ou 21 anos de idade. Estudamos aquela profecia daquela panela fervendo, uma visão que Jeremias teve, uma panela fervendo, a boca lá, a boca daquela panela lá do lado do norte, e você sabe o significado, não é? Representa exatamente Babilônia, Nabucodonosor, que já estava ali se preparando para invadir as terras de Judá e de Jerusalém. Estudamos também aquela profecia daqueles 2 cestos de figos, um cesto de figo muito bons e outro cesto de figo muito maus. Lembra disso? 2 tipos de pessoas que tinham lá em Jerusalém. Nós já estudamos essa profecia também. Também nós estudamos sobre uma advertência de Deus a Jeremias. Deus disse a Jeremias que não estaria mais respondendo à sua oração pelo povo de Judá. Deus disse: não ore mais por esse povo. E por que Deus disse isso? Porque já havia chegado o tempo do juízo, do castigo. Jeremias orou, mesmo assim. Jeremias orou, disse: ó Redentor de Israel, esperança nossa. Mas Deus não atendeu mais a oração, porque o povo não atendeu o convite de Deus para o arrependimento. Estudamos também que o cativeiro de Judá seria representado por um cinto de linho. Lembra disso? Que
que Deus disse a Jeremias que comprasse um cinto, depois disse a ele que colocasse numa fenda de uma rocha lá no rio Eufrates, depois mandou Jeremias ir buscar o cinto e o cinto estava apodrecido. E assim, aquele cinto estava representando o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Estudamos também essa profecia bem conhecida do livro, lá do capítulo 18, quando Jeremias vai à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando ali na sua olaria, na sua roda. E o que acontece? O vaso quebrou-se e ele tornou a fazer outro vaso. Deus diz a Jeremias: não poderei eu fazer convosco como o oleiro fez com esse barro. E nós vimos também nesse programa aquelas promessas condicionais ao povo de Judá. E estudamos também a repreensão de Deus aos falsos profetas e falamos aí sobre 3 grupos de falsos profetas. Lembram disso? Nós falamos sobre os falsos profetas dos dias de Jeremias e nós falamos também sobre 2 grupos ou 2 tipos de falsos profetas em nossos dias, até mesmo no meio do povo evangélico. Então foram os programas que nós já vimos acerca desse livro maravilhoso, extraordinário de Jeremias, e nós estamos estudando, extraindo lições para as nossas vidas, quando possível fazendo aqui a aplicação, e eu espero que você esteja gostando do programa. Hoje nós vamos estudar outra profecia do livro de Jeremias, que é a previsão do período do cativeiro babilônico. Deus anunciou antecipadamente, ao profeta Jeremias, que o período do tempo em que os filhos de Israel estariam em Babilônia seria de 70 anos. Abre a tela, por gentileza. Esse é o título: o cativeiro de Judá duraria 70 anos. É uma profecia que está lá no capítulo 25, versículos 1 a 11. Mas antes de nós estudarmos, antes de nós explicarmos essa profecia, eu gostaria de trazer aqui uma informação que eu considero importante. Na grande maioria das profecias, do conteúdo profético das Escrituras, Deus revela apenas o que vai acontecer ou o que Ele vai fazer, sem dizer quando essas coisas irão acontecer. Você já deve ter percebido isso aqui no programa, não é? Nós estamos estudando, por exemplo, uma profecia e nós sabemos que no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus, ela terá o seu cumprimento. Mas a grande maioria das profecias, nós não podemos determinar, nós não podemos dizer quando essas coisas irão acontecer. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. As profecias messiânicas, por exemplo, aquelas profecias que foram anunciadas acerca do Messias. Então, observe, os profetas anunciaram que o Messias nasceria de uma virgem, disseram que o Messias nasceria em Belém da Judéia, que ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Falaram também acerca da sua missão, que o Messias viria para pregar boas novas, que ele viria para proclamar liberdade aos cativos, que ele viria para libertar os presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Os profetas também falaram de sua morte, de sua ressurreição, mas observe, eles profetizaram, mas não disseram quando essas coisas irão acontecer. E eu digo, inclusive, que são poucas, talvez até pouquíssimas as profecias bíblicas que Deus revela o tempo do cumprimento. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Então, você lembra, por exemplo, lá no livro de Gênesis, aqueles 2 sonhos de Faraó, aqueles 7 anos de fartura, aqueles 7 anos de fome no Egito? Deus revelou o período de tempo que iria durar a fartura e depois viria a fome. Deus revelou, mas observe, isso não é normal, não é comum. Há uma outra profecia também que Deus disse a Abraão que a escravidão do Egito iria durar 400 anos. Deus disse isso a Abraão. Há também uma outra profecia que foi lá do livro de Isaías, inclusive nós estudamos no programa, em que Deus disse através de Isaías que iria acrescentar 15 anos de vida ao rei Ezequias, lembra? Há também uma outra profecia
extraordinária. Eu considero uma das mais extraordinárias da Bíblia, que é aquela profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel, onde o anjo disse a Daniel sobre aquelas 70 semanas, aqueles 3 períodos de tempo, né? 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. Inclusive, nós já estudamos aqui, as 69 semanas já se cumpriram. Nós estamos no intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª. Lembra disso? Muito bem. Mas observe que não é comum nas profecias bíblicas Deus dizer o tempo do cumprimento. Inclusive, quando nós estudamos aqui várias profecias sobre os eventos escatológicos. Então, por exemplo, nós falamos sobre a ressurreição dos justos, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Nós falamos sobre o reino milenial, por exemplo, o juízo final. Nós não podemos datar, prever, dizer quando vão acontecer. Por quê? A característica da profecia é essa. Deus diz antecipadamente o que vai acontecer ou o que ele vai fazer sem necessariamente determinar o tempo. Agora, é exatamente pelo cumprimento, pela autenticidade do cumprimento das profecias que nós temos a certeza que elas vão se cumprir, que elas terão o seu cumprimento no tempo determinado por Deus. Agora, a grande maioria das profecias, nós não podemos dizer quando elas irão acontecer. Só que esta profecia que nós vamos estudar hoje, eu diria que ela faz parte deste pequeno grupo de profecias onde é determinado o tempo para o seu cumprimento. Deus anunciou através de Jeremias não só a ida do povo de Judá e de Jerusalém para a Babilônia. Deus anunciou não só a invasão babilônica em Judá e em Jerusalém, mas Deus também estabeleceu o tempo que os filhos de Israel, o povo de Judá e de Jerusalém, estariam lá em Babilônia. Abre a tela, por gentileza. É sobre isso que vamos estudar. Profecia do capítulo 25, versículos 1 a 11, cujo título é O Cativeiro de Judá duraria 70 anos. Inclusive, se você tem uma Bíblia aí na sua mão, você vai perceber que, pode trazer a tela, por favor, que o título ou a epígrafe desta profecia diz os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Então, este é um dos principais temas do capítulo de número 25 de Jeremias. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Abre a tela, por gentileza. Diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Antes de eu ler todo esse texto, eu gostaria de dizer também que há nessa profecia uma outra característica. E qual é a característica? É que Jeremias vai dizer quando ocorreu esta profecia. Então é comum, essa é uma característica mais comum nas páginas da Bíblia. Muitas vezes os profetas, já que não existia esse costume como hoje de datar, de dizer o dia, então ele não dizia assim, por exemplo, o dia tal do mês tal, mas a grande maioria dos profetas falaram isso. Em que ano ocorreu aquela profecia, em que ano ocorreu aquela visão, em que ano Deus falou com eles acerca de determinado assunto, ou de determinada previsão ou profecia. E Jeremias, nesse texto, ele vai dizer aproximadamente que ano era. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Então, ele diz que a palavra de Deus veio a Jeremias quando? No 4º ano de Jeoaquim. E Jeoaquim começou a reinar em 609. Se era o 4º ano de Jeoaquim, era mais ou menos 605 a.C. Detalhes, para comprovar a informação, diz que pode deixar aberto, por favor, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E Nabucodonosor começou a reinar exatamente no ano 605. Então, essa palavra que veio a Jeremias, ela veio aproximadamente no ano 605, que era o 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, e era também o primeiro ano de Nabucodonosor.
E o que é que diz essa mensagem? O que é que diz essa previsão? Volta, por favor, que eu não concluí. Pode voltar. Isso. Aí diz assim: a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: que mensagem foi essa que veio ao profeta Jeremias no 4º ano de Jeoaquim e no 1º ano do rei Nabucodonosor? Pode passar o texto. Agora sim, versículo 3. Aí Jeremias diz assim: olha, durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias. Então, Jeremias diz: olha, faz mais de 20 anos, já fazem aproximadamente 23 anos que a palavra do Senhor tem vindo a mim. Nessa época, Jeremias já estava aí com mais ou menos 44 anos de idade. Porque quando ele foi chamado para o ministério ou para o ofício profético, ele tinha 21. Se já fazia 23 anos que tinha vindo a palavra de Deus, ele tinha mais ou menos 44 anos de idade. Abre a tela, por gentileza. Aí ele diz assim: desde o 13º ano de Josias, filho de Amon. Então Josias começou a reinar em 641 a.C., o que significa dizer que era já há mais de 20 anos que ele estava profetizando. Aí ele diz: e eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Que coisa extraordinária. O profeta Jeremias diz assim: olha, a palavra de Deus já veio a mim já há aproximadamente 23 anos. Já fazem mais de 2 décadas que eu estou profetizando, que Deus tem enviado a mim a palavra, que eu tenho dito a vocês o que vocês devem fazer e vocês não estão me ouvindo. Que coisa interessante. Um profeta do Senhor, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, por mais de 20 anos, trazendo a mensagem, chamando o povo ao arrependimento. Se nós fôssemos ver a missão de Jeremias pelo olhar humano, eu diria que Jeremias foi um fracassado. Por que, professor, o senhor diria isso? Porque Jeremias profetizou, ninguém creu, ninguém acreditou, as pessoas não deixaram pecado, não há registro, né? Claro, foram pouquíssimas as pessoas que deram crédito à palavra de Deus através de Jeremias. Ele não conseguiu o que Josias fez, ele não conseguiu fazer o que Josias fez, ele não conseguiu fazer, por exemplo, o que Ezequias fizeram. Claro que Josias e Ezequias eram reis, Jeremias era profeta, mas eu digo assim, ele não conseguiu trazer um avivamento na nação. Jeremias não conseguiu fazer o que Jonas fez lá em Nínive, lá na capital da Síria. Mais de 20 anos ele profetizando, denunciando o pecado, chamando o povo ao arrependimento, anunciando o castigo, o juízo divino. Por isso eu digo, se fôssemos olhar no aspecto humano, porque ele falava, o povo não ouvia, não dava crédito, não se arrependia. Agora, claro, olhando do ponto de vista bíblico, olhando do ponto de vista divino, a missão de Jeremias era entregar a mensagem de Deus. O povo cresce ou deixasse de crer. O povo acreditasse ou deixasse de acreditar. E nisso aí, Jeremias cumpriu na íntegra. Jeremias não se acovardou, Jeremias não se amedrontou, Jeremias não se escondeu, não se esquivou da sua missão, não. Posso dizer do ponto de vista bíblico e do ponto de vista divino que ele cumpriu na íntegra a missão que Deus lhe confiou. E eu trago uma grande lição para nós também, que hoje a igreja está na terra também com essa missão de Jeremias. Sabia disso? A nossa missão é muito semelhante à de Jeremias. Qual é? É denunciar o pecado, é chamar o povo ao arrependimento, é anunciar a destruição que virá, não através de Nabucodonosor, mas através da grande tribulação. E essa é a verdade. Muita gente não crê, muita gente não acredita, muitas pessoas não dão crédito
Mas como Jeremias, nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos desistir, nós vamos continuar fazendo o quê? Isso mesmo, pregando, ensinando, chamando os homens ao arrependimento, falando do arrebatamento da igreja, falando sobre a grande tribulação, do juízo final, das coisas que vão acontecer. Então, eu vou me colocar aqui no lugar de Jeremias, embora sabendo que ele está a anos-luz, eu estou a anos-luz distante de Jeremias, mas eu posso dizer isso, não é? Que nós estamos aqui também com essa missão de Jeremias, de dizer às pessoas, olha, vai vir aí uma destruição, vai vir aí a grande tribulação, vai vir aí o arrebatamento da igreja, esteja pronto, busque a Deus, se aproxime de Deus. E é claro que muitas pessoas não dão crédito, não dão ouvidos, mas a verdade é que essa profecia, no tempo oportuno, ela irá se cumprir. Volta ao texto mais uma vez, o versículo 3 ainda. Aí diz assim, olha o que Jeremias diz. E eu tenho anunciado a vocês, e eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, como que diz, todos os dias, diariamente, mas vocês não me deram ouvidos. É por isso que eu digo assim, no aspecto humano, as pessoas iriam considerá-lo como um fracassado, mas ele estava cumprindo a missão de Deus. Passe o texto, por favor, versículo 4. Aí diz assim, aí ele lembra que isso ocorreu com outros profetas. Não foi só com Jeremias, não. E ele diz assim, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. E eu não tenho dúvida disso. Deus trará a lembrança, Deus trará a memória daqueles judeus que morreram sem Deus, sem paz, sem salvação. Porque você sabe disso, que o fato de ser judeu não garante salvação a ninguém. Você sabe disso, né? Tem pessoas que têm uma ideia errônea, que todos os judeus já estão salvos. E assim é? Não, claro que não. Judeus e gentios serão salvos. Hoje, na era da graça, serão salvos através da fé em Cristo. E nos tempos bíblicos, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, a salvação era garantida se eles cumprissem a lei de Deus, o mandamento de Deus. Então eu não tenho dúvida disso, que muitos judeus que não deram crédito, ouvidos à mensagem de Jeremias e dos demais profetas que morreram sem salvação, onde estão as suas almas hoje? Lá no Sheol, lá no Hades, eles irão ressuscitar. E que coisa interessante! Aquelas mensagens que eles ouviram, Deus trará lembrança, sabia disso? É exatamente isso que vai acontecer no juízo final. Deus vai lembrar as oportunidades que eles tiveram, que os profetas foram levantados e eles não creram, eles não deram ouvidos, eles não obedeceram. Inclusive eu aproveito aqui para dizer algo que eu considero também importante. É que esse programa, ou posso também estender a nossa programação, as pessoas que acompanham a programação, mas que não tomaram a decisão de servir a Cristo, de amar a Deus, de se aproximar de Deus, as pessoas que não abriram seu coração para Cristo entrar e fazer morada, se partir desta vida sem a sua salvação, eu não tenho dúvida, no juízo final Deus vai lembrar as oportunidades. Você lembra que no período da pandemia, em que as pessoas estavam em casa porque não tinham trabalho, não tinham escola, e você passou mais tempo na televisão, você lembra daqueles cultos que você assistiu? Aquelas pregações, aqueles estudos, aquelas mensagens, aqueles convites que você rejeitou? Sabia disso? Não sabia não? Pois é, Deus vai trazer a lembrança. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai fazer com que as pessoas se digam assim, olha, eu desperdicei a oportunidade. Então, Jeremias estava dizendo, eu estou profetizando já faz mais de 20 anos. Mas não só foi eu, não. Jeremias disse assim, olha, Deus levantou outros profetas, mas vocês rejeitaram. Passe a tela, por favor. Pode passar. Versículo 5. O que era que os profetas diziam? Convertei-vos,
Você sabe o que significa essa palavra converter-se? Eu vou usar uma expressão aqui militar. O converter-se é meia volta volver. A conversão é isso, é alguém que está num determinado caminho e ele depois dá meia volta volver, e ele passa a seguir agora no sentido contrário. Isso é conversão. Então deixa eu contextualizar com a situação do povo de Judá e de Jerusalém. O povo estava caminhando para onde? Para a perdição, para o abismo, para o inferno. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo a Deus. Você já sabe disso, eu já falei. Além da idolatria, as injustiças sociais, a violência, a opressão com o pobre, a viúva, o órfão. Você lembra disso? Todos os pecados da nação. Então eles estavam caminhando para o abismo, para a perdição, para o inferno. Essa é a verdade. Estavam desobedecendo, transgredindo a lei de Deus, e os profetas estavam chamando o povo para fazer o quê? Olha, para se converter, para dar meia volta volver, para seguir numa direção contrária. Mas o povo não atendeu. Abre a tela, por favor, mais uma vez. Aí Jeremias diz assim, olha, os profetas que Deus enviou diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. Que era que Deus estava dizendo através de Jeremias. Traz a tela, por favor. Que Deus deu aquela terra para que eles habitassem, povoassem, para que eles morassem. Qual era o desejo de Deus para aquele povo que saiu da escravidão do Egito? Aquele povo que estava lá no Egito, que não eram dono de nada, habitavam em Gósen, mas que tudo pertencia ao Egito. O que era que Deus queria deles? Isso, parabéns, muito bem. Que ao chegarem em Canaã, eles expulsassem os moradores, quebrassem seus ídolos, fizessem as suas casas, fosse criar lá suas cabras, suas ovelhas, seu gado, os jumentos, fossem plantar, fossem colher, porque a terra de Canaã é a terra que emana leite e mel, uma terra de fartura, de abundância. Era isso que Deus queria para o povo, que eles vivessem ali naquela terra felizes, alegres, não é? Tendo o templo sido construído séculos ou anos depois, para que eles pudessem ter um lugar de culto, um lugar de adoração. Deus estava visando o bem-estar do povo, mas o povo fez o inverso. O povo fez exatamente o contrário de tudo que Deus mandou. Deus disse, expulse os moradores. Eles não expulsaram. Deus disse assim, não faça pacto nem aliança. Não dê suas filhas para os filhos deles e nem tome as filhas dele para seus filhos. Eles fizeram pacto e aliança. Começaram a se misturar com aqueles povos. Deus disse, destrua os ídolos. Eles não destruíram os ídolos dos cananeus. Deus disse, não faça para ti imagem de escultura. Eles fizeram imagem de escultura e começaram a adorar Baals, Baalins, Astarote e outros deuses cananeus. Deus disse, sejam justos, sejam honestos nos seus negócios. Eles começaram a cometer injustiça social. Deus disse, viva em paz com o próximo. Eles começaram a cometer violência. Deus disse assim, ampare, ajude, socorra o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eles começaram a oprimir os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Fizeram o contrário. Qual era o projeto de Deus? Habite na terra, seja próspero. Eles fizeram tudo o contrário, então Deus vai fazer o contrário do que Deus pretendia, sim ou não? Aí Deus disse, eu queria que vocês ficassem aí de século em século, mas eu vou ter que mudar de atitude por causa dos seus pecados. Abre a tela mais uma vez, aí Deus diz assim, através dos profetas, né? Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da sua maldade, das suas ações, e vocês habitam na terra que o Senhor vos deu. Deus deu a vós, a vossos pais, de século em século. Passe o texto, versículo 26. E não andeis após deuses alheios. Quem são os deuses alheios? Os ídolos feitos por mãos humanas, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não façam mal.
Que coisa interessante. Os profetas disseram assim: não adorem, não se curvem, não se inclinem diante dessas imagens de escultura. E você sabe disso. O povo de Israel havia tido experiências com Deus. Quando eles saíram lá do Egito, no 3º mês que chegaram lá no Monte Sinai, e detalhes, quando eles saíram do Egito, Deus havia enviado as 10 pragas. Eles viram que as pragas atingiram o Egito, mas não atingiu Gósen. Eles saíram do Egito ricos, porque eles despojaram o Egito. Eles reconheceram o poder de Deus, a grandeza de Deus, a superioridade de Deus sobre os deuses egípcios. E no 3º mês, quando eles chegaram lá na península do Sinai, quando Moisés sobe o Monte Sinai e passa lá 40 dias com Deus, eles ouviram os trovões, viram os relâmpagos, eles viram quando o monte fumegava, a presença de Deus lá no Monte Sinai. Eles viram o rosto de Moisés que brilhavam, eles viram as tábuas, é claro que Moisés quebrou depois, mas eles viram as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. E ouviram quando Moisés disse, quando Moisés proferiu os 10 mandamentos, quando Moisés disse assim: olha, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não faças para ti imagem de escultura, não faça imagem do que está no céu nem na terra, não se curve diante delas. Então eles não eram inocentes. É claro que essa era uma outra geração, talvez você lembre: ah, professor, mas aquela geração morreu. Sim, mas você sabe que havia o que nós chamamos de transmissão oral. Os pais iam repassando para os filhos, então eles ouviram do avô, do bisavô, dos seus pais, o que Deus havia feito com os cananeus, com as nações em que Israel conquistou. Eles sabiam que o Deus de Israel não é um Deus feito por mãos humanas, feito de prata ou de ouro ou de madeira. Não, o Deus de Israel é o Deus vivo. E quando eles chegam em Canaã, eles vão adorar as divindades daqueles povos. E o pior do que isso é que Deus mandava o profeta, chamando-os ao arrependimento: convertei-vos. E eles não deram crédito, eles não deram ouvidos. Passe o texto, por gentileza, versículos 7 e 8. Aí Deus diz através de Jeremias: todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Como que diz assim? Vocês não me obedeceram, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Professor, o que são essas obras de vossas mãos? Os ídolos feitos pelos hebreus, pelos israelitas, pelo povo de Judá e de Jerusalém. Ídolos feitos por mãos humanas. Abre o texto mais uma vez. Aí diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora é Deus agindo como juiz, como aquele juiz que decreta, que determina, que bate o martelo. Aí Deus diz: visto que não escutastes as minhas palavras. Passa o texto, por gentileza. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Que coisa interessante. Antes de eu ler esse texto todo, observe que Nabucodonosor, ele é chamado pelo próprio Deus de meu servo. E eu já disse aqui, mas eu quero relembrar, que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, conquistou o povo de Judá, não foi apenas porque ele tinha um grande exército, não foi apenas porque ele tinha uma estratégia de guerra, não, porque ele era servo de Deus. Nabucodonosor foi o instrumento de Deus para punir o povo de Judá e de Jerusalém. É por isso que Deus usa Jeremias para chamar Nabucodonosor de meu servo. E era essa uma das razões pelas quais Jeremias foi considerado como traidor da nação. Porque eles não entenderam, porque Deus disse a Jeremias: olha, digam a eles, diga lá a Zedequias, que é melhor ele se submeter,
que é melhor eles não lutarem contra a Babilônia, senão a dor será maior. E por isso Jeremias foi taxado como um traidor da nação. Mas era Deus que estava chamando Nabucodonosor de meu servo. Não foi Jeremias que disse assim, Nabucodonosor é servo de Deus, não. Foi Deus que disse, Nabucodonosor é meu servo, está às minhas ordens, está cumprindo o que eu determinei. Abre o texto mais uma vez para nós lermos. Aí diz assim, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Que coisa, que tragédia, que sentença, que juízo divino. Lembra do que falamos? Que o projeto de Deus é que eles chegassem na terra de Canaã, construíssem suas casas, chegassem lá, plantassem, colhessem, criassem os seus animais, vivessem em paz com Deus e com o próximo, mas por causa dos pecados deles, pelo fato de não atenderem ao mandado divino, aí Deus disse assim, eu vou destruí-los. Passe o texto, por gentileza, versículo 10 e versículo 11. Aí Deus diz, e farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. O que é que Deus está dizendo? Vai acabar a festa, vai acabar a alegria, vai acabar os casamentos, vai acabar o trabalho. O som das mós aí é exatamente a pedra do moinho, quando eles estavam trabalhando. Essa terra aqui hoje habitada, cheia de festa, de alegria, Deus disse assim, eu vou tirar a alegria deles, eu vou fazer com que eles saiam daqui, até a luz do candeeiro eu vou tirar daqui, eu vou apagar daqui. Aí diz, olha aí a profecia, que é a que eu quero chamar a atenção, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Como eu disse no início do programa, esta é uma das profecias cujo período de tempo é determinado. Deus diz com antecedência quanto tempo duraria o cativeiro babilônico. Inclusive, quando nós estudamos o livro de Daniel, eu não sei se você lembra, mas lá no capítulo 9 de Daniel, começa exatamente falando sobre isso, que Daniel estava lendo o livro de Jeremias e entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Só que nós não trouxemos o texto do cumprimento dessa profecia, o livro de Daniel, que poderíamos trazer também. Mas nós trouxemos o livro lá de Esdras, que é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, que é o capítulo 1 de Esdras, que é a ocasião onde Deus levanta Ciro, o rei da Pérsia. Aqui nós já falamos sobre ele quando nós estudamos a profecia do capítulo 45 do livro de Isaías, onde Ciro é chamado por Deus de meu servo, de meu ungido, de meu pastor. E que coisa interessante. Da mesma forma que o rei Nabucodonosor foi o servo de Deus para levar o povo para a Babilônia, Ciro foi o servo de Deus para trazer o povo de Deus da Babilônia para Jerusalém mais uma vez. Abre a tela, por gentileza, vamos ver o cumprimento? Pode passar, por gentileza? Esdras capítulo 1, versículo 1, é uma imagem, claro, meramente ilustrativa, mas é como se esse aí fosse Ciro, que eu quero dizer, o outro servo de Deus, que foi usado por Deus para trazer os filhos de Israel para a sua terra mais uma vez. Isso ocorreu em que tempo? Exatamente em 536 a.C., 70 anos depois. Aí, como diz o texto, no primeiro ano de Ciro, e eu já falei aqui, mas eu faço questão de relembrar. Traz a tela, por favor. Todo monarca, todo rei, todo imperador, todo prefeito, todo governador e todo presidente fará no primeiro ano o que ele considera prioridade. Quando um prefeito, ou um governador, ou um presidente, ou um rei, ou um primeiro-ministro assume a posição,
ele vai fazer no primeiro ano do seu mandato, ele vai fazer aquilo que ele considera prioridade. E Ciro poderia deixar por último, mas ele viu como uma prioridade. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Que ano era esse? 536 a.C., exatamente 70 anos depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez em 606. Aí diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. O que foi que disse Ciro? Passe o texto, por gentileza. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Passe o texto, por favor. Aí diz: quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Pode trazer a tela, por favor. Com certeza, esse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Esta é uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Exatamente 70 anos depois. Já não era mais a Babilônia que dominava o mundo, agora era o Império Medo-Persa que estava dominando o mundo. E os persas prevaleceram sobre os medos. Então Ciro era agora o governante, o grande imperador mundial. E no primeiro ano do seu reinado, ele ordenou que os judeus voltassem para a sua terra para edificar o templo, para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias.